O fim da escravidão em São Domingo e o nascimento de um Estado negro tornaram-se, ao longo do século XIX, uma grande polêmica para as potências coloniais da época. Durante toda a metade do século XIX, o Haiti foi o único Estado livre e independente nas Américas, onde a escravidão é abolida oficialmente. O único Estado negro no hemisfério ocidental, onde as pessoas de cor estão no comando do poder político. Também, o único Estado do mundo nascido de uma revolução escrava bem-sucedida. Para as potências, esse Estado, povoado talvez por um grupo de selvagens, rebeldes, deverá ser reprimido, desprezado e ignorado ao nível internacional. No início do século XIX, o Haiti ficou completamente isolado, após uma revolução que causou grande perda de vidas humanas e impactou muito na economia da ilha. Apesar de tudo, nenhuma nação europeia quis ter relação comercial com essa nova nação, com medo de que revoluções do mesmo cunho se repetissem nas demais colônias, o que enfraqueceu ainda mais esse novo Estado e desprezou a jovem república. No vídeo anterior, vimos brevemente a história do Haiti até sua independência. História marcada por guerras sangrentas, genocídios, exploração, etc. Neste capítulo, veremos o preço da independência e a luta do Haiti para alcançar seu reconhecimento. Eu sou Alex Daniel e bem-vindos ao canal Curiosity. Os longos anos de revolta pela independência deixaram o Haiti arrasado, social e economicamente, com enormes perdas populacionais. No início do governo de Dessalines, existiam relações comerciais entre Estados Unidos e o Haiti. Essa relação baseava na troca de produtos tropicais, café, açúcar, etc., por armas e munições, no objetivo de preparar uma defesa à possível reconquista da ilha pela França. Infelizmente, essa relação foi suspensa em 1806 por uma votação do Congresso americano proibindo qualquer comércio com o Haiti. Durante as negociações entre as potências europeias em Viena, a França obteve facilmente reconhecimento de seus direitos sobre suas colônias, incluindo o Haiti, considerando rebelde desde 1804. Desde então, o Haiti foi excluído à escala internacional e nenhum país quis negociar com ele. O Haiti ficou completamente isolado até a metade do século XIX. Mas, você não acha estranho que o presidente Thomas Jefferson, autor da Declaração da Independência dos Estados Unidos, segundo a qual todos os seres humanos nascem livres com direitos iguais, não quis reconhecer ou aceitar a independência do Haiti? Talvez por não querer afrontar o sistema das potências europeias, comprando briga com a França ao ficar do lado dos ex-colonos. Ainda com a intenção de ganhar apoio dos Estados Unidos, o governo haitiano enviou em 1812 um grupo de soldados em New Orleans em ajuda à segunda batalha da independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Mas esses gestos amigáveis não mudaram a posição dos Estados Unidos pelo reconhecimento. Por outro lado, todas as novas nações do continente de governos brancos e não franceses foram reconhecidas pelos Estados Unidos e por muitas potências europeias, como México, Argentina, Chile, Colômbia, Brasil, etc. Vale muito bem ressaltar que os chefes haitianos apoiaram várias expedições destinadas à libertação dos povos da América Latina. Em 1806, a de Francisco Miranda, na Venezuela, de Francisco Mina, no México, em 1816, e de Simão Bolívar, novamente na Venezuela. Depois de todas essas tentativas, o governo de Boyer se viu forçado a buscar reconhecimento na origem do problema, da França. E para tal reconhecimento, o governo francês exigiu então uma indenização monetária para ex-colonos expulsos, em troca de reconhecimento diplomático e restabelecimento de relações econômicas. Depois que a negociação foi estabelecida, um grupo de atuários e contadores franceses desembarcou na ilha para calcular o valor de bens a serem indenizados. Além da obrigação de conceder um desconto de 50% dos produtos haitianos vendidos pela França, a indenização supostamente devida ficou no valor de 150 milhões de francos, a ser liquidada em 5 parcelas. E para a quitação da primeira parcela da dívida, o governo haitiano recorreu aos bancos franceses, Ternaux, Gunlop e Sieg. O país conseguiu um empréstimo de 30 milhões de francos.
valor sobre o qual o banco automaticamente taxou o país de 6 milhões de francos, gerando uma enorme dívida e dependência financeira com aqueles que antes haviam controlado o destino do Haiti. No Haiti, ano após ano, a situação se agravava e os pagamentos estavam atrasados. O governo impôs uma série de políticas fiscais na tentativa de aumentar a receita e liquidar o débito. Mas isso não resolveu a situação. E de novo, um segundo empréstimo foi contraído para pagar a segunda parcela. Desta vez, financiado pelo banco francês Lafite Lutils Lapanos. Então, eu sei que você está se perguntando, mas por que empréstimo com os bancos franceses? Então, como nenhuma nação rica reconheceu Haiti, ele fica forçado a pegar dinheiro com os bancos da única nação que poderia lhe dar o primeiro reconhecimento do sistema europeu. De novo, os governos haitianos tomaram mais de 166 milhões de francos entre 1875 e 1910 para financiar os pagamentos da indenização e os empréstimos antecipados. A última remessa monetária do Haiti para a França se deu apenas em 1947, quando o governo haitiano pagou todos os juros e as taxas. Após o reconhecimento da França por meio da dívida financeira, alguns países foram reconhecendo, mas de forma lenta e gradual. O Vaticano só aceitou o Haiti como um país livre e independente em 1860 e Estados Unidos em 1862, depois da Guerra da Secessão entre os escravistas e os liberais. Já as relações comerciais entre o Haiti, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos iniciaram somente após a abolição da escravatura em seus territórios, pois então o Haiti deixou de ser uma ameaça ideológica. O caminho de reconhecimento do primeiro Estado negro do mundo foi difícil e dolorido, igual e talvez com consequências mais profundas do que a batalha da independência. O governo haitiano acreditava que o pacto possibilitaria a reinserção comercial e o reconhecimento internacional. Mas isso foi o contrário. O Haiti virou, durante todo esse tempo, uma província francesa, contribuindo muito na economia deles, via pagamento dos empréstimos da independência sem ter nada em retorno. Quase 70% das rendas provenientes do comércio exterior do país foram entregues aos franceses para a liquidação do débito. O governo francês sangrou a nação e a transformou em um estado arruinado. Também, a negação de reconhecimento dos outros estados, com a relevância no sistema de poder, fez com que o Haiti ficasse totalmente isolado, sem poder comprar e vender livremente no mundo. Daí, eu te pergunto, você não acha que isso foi um projeto de dominação dos principais países do período? Não importa se sua resposta seja sim ou não, uma coisa é verdadeira. Essa situação gerou um colapso da economia e da sociedade haitiana, da ilha mais produtiva à mais endividada do século XIX. E sobre as interferências internacionais, vimos que o Haiti recebeu bilhões de dólares de ajuda. E você? Você acredita que a ajuda internacional recebida ao longo dos séculos é uma boa opção para sair dessa tribulação? É totalmente o contrário. Então, veremos tudo isso no próximo capítulo. Deixe seus comentários, curtam se gostaram e se inscrevam no canal. Até lá, tchau!